Vim dividir aqui com vocês acerca de um livro que eu terminei, um livro que, sinceramente, me ensinou demais. Nunca li nada parecido, nada. O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, do Jonathan Edwards. Ele foi um pastor, um filósofo, um teólogo que nasceu na América colonial antes de se tornar Estados Unidos. Escreveu essa obra em 1750, mas só publicaram depois que ele morreu em 1765. O que ele discorre nesse livro é pérola. É muito assim que vai te impactar se você ler esse livro. Se você tiver a oportunidade de comprar, compra. Então, na época dele, ele se deparou com alguns filósofos morais que apresentavam a figura de Deus como se fosse um governador que criou o mundo para maximizar a felicidade das suas criaturas. Jonathan Edwards, ele aparece e inverte os papéis e fala assim que antes da gente considerar os interesses da criatura, vamos considerar o interesse de Deus. E aí ele discorre no livro que o interesse principal pelo qual ele criou o mundo foi ele próprio. Foi o próprio Deus se deleitando na sua grandeza, na sua perfeição. Ele tinha essa necessidade de se comunicar com a criatura, então ele criou tudo isso aqui que a gente está vendo. Então eu estou num cenário proposital mesmo. Ao fundo aqui tem o mar. Eu olhei ontem, sentei para olhar o mar e imenso não parecia ser o melhor adjetivo para ele. Fundo e profundo também não. Mas eu entendo agora que quando você senta para contemplar o mar, é como se Deus estivesse se comunicando com você e te mostrando: olha, eu sou grande demais, eu sou perfeito demais. Então eu aprendi nesse livro, ele fala muito que o prazer de Deus está nessa comunicação. O prazer dele não está na criação dele em si, não está no mar em si, mas está no que o mar revela sobre ele para mim. E ele se contenta comigo no que eu vou revelar. Ele está se comunicando comigo, me mostrando o poder do mar, o poder que vem dele. Então o que eu vou fazer isso? Eu preciso glorificar a Deus, não retendo isso que eu estou vendo, que é uma parte dele, é uma expressão dele. Eu preciso me comunicar com ele e passar para frente. Esse Deus é grande, ele é benevolente, ele é bom demais, ele é perfeito demais. Então o fim principal pelo qual ele criou o mundo foi ele mesmo. Deus, ele se deleita na sua própria perfeição. E ele se deleitando na sua própria perfeição, ele se comunicando comigo: olha o mar, Lahaine, eu sou grande demais. E ele se deleita nessa própria expressão dele próprio. E ele não depende de mim, ele não depende da criatura para se satisfazer. Mas o que ele espera de mim como criatura revela um pouquinho dessa minha grandeza. Então o Jonathan Edwards, ele fala umas coisas assim surreais. São tesouros mesmos que eu nunca tinha parado para pensar, e tudo com base bíblicas. Ele vai discorrer várias passagens bíblicas que mostram que o fim para o qual Deus criou o mundo foi a sua própria glória. O versículo principal, assim, chave, que faz você entender é Romanos 11:36, onde fala: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. É um livro assim que faz você entender, um entendimento assim novo pra mim, mas que eu nunca vou esquecer na minha vida. Deus, a natureza dele tem essa disposição de se comunicar comigo através da criação dele. E uma vez que ele se comunica comigo, eu me sinto feliz. Então não tem como ele não se importar com a minha felicidade. Mas não, a minha felicidade não é o fim principal. Ele se deleita na sua perfeição, e eu, captando essa mensagem dele, consequentemente ele se deleita em mim. Mas você percebe que ele não depende de mim, porque é uma perfeição que vem dele próprio. Não sei se eu estou fazendo entendido, mas eu estou tentando o máximo, porque não é uma leitura muito fácil. Foi uma leitura que foi muito desafiadora para mim, mas que abriu meu entendimento para muitas coisas. E mulheres, não deixem livros de teologia só para os homens. Vamos engolir esse tipo de livro, porque a gente precisa desse tipo de conhecimento. Foi só assim uma introdução mesmo para te fazer comprar esse livro. Vale muito a pena, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém.